Hoje, dia 24 de setembro de 2023, vamos apresentar a 156ª reunião do estudo da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, do Conceito Rosa Cruz de Cosmo de Max Rendel, o capítulo 3, o ser humano e o método de evolução. Parte nova, especialmente os termos Rosa Cruzes. Vamos agora iniciar os nossos trabalhos formando um ambiente devocional adequado com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Tendo assimilado todos os frutos de sua vida passada e alterado a aparência da terra de maneira a proporcionar-lhe o ambiente requerido em seu próximo passo em busca da perfeição, tendo também aprendido pelo trabalho nos corpos dos outros a construir um corpo apropriado à sua manifestação no físico, e tendo, por último, dissolvido a mente na essência do tríplice espírito, o espírito individual sem envoltura sobre a mais elevada região do mundo do pensamento, o terceiro céu. Aqui, pela harmonia inefável deste mundo superior, fortifica-se para a próxima imersão na matéria. Depois de algum tempo, vem o desejo de novas experiências e a contemplação de um novo nascimento. Isso evoca uma série de quadros ante a visão do espírito, um panorama da nova. Se bem, esse panorama contém somente os acontecimentos principais. Quanto aos detalhes, o espírito tem plena liberdade. É como se um ser humano, para ir a uma cidade distante, tivesse uma passagem com tempo determinado para chegar lá, mas com liberdade inicial de escolher o caminho. Depois de tê-lo escolhido e começado a viagem, já não poderia mudar de caminho durante a jornada. Poderia deter-se em todos os lugares que quisesse dentro do tempo marcado, mas não poderia voltar atrás. Assim, cada avanço na viagem limitaria ainda mais as condições da escolha feita. Se escolheu viajar num vapor carvoeiro, seguramente chegará ao seu destino sujo e manchado. Se, ao contrário, tivesse escolhido uma combustão elétrica, chegaria mais limpo. Assim, acontece com o ser humano em cada nova vida. Talvez encontre pela frente uma vida muito dura, porém, pode escolher entre vivê-la limpamente ou chafurdar-se na lama. Outras condições estão além sobre o seu arbítrio, embora igualmente sujeitas às limitações das escolhas e ações passadas. Os quadros do panorama da próxima vida, que acabamos de mencionar, começam no berço e terminam na sepultura. Segue em direção oposta àquelas do panorama que se segue à morte, como já foi explicada, imediatamente após o espírito libertar-se do corpo denso. A razão desta diferença radical entre os dois panoramas é que no panorama pré-natal, o objetivo é mostrar o ego que regressa como certas causas ou atos produzem sempre certos efeitos. No caso do panorama pós-morte, o objetivo é o oposto, isto é, mostrar como cada acontecimento da vida que findou foi efeito de alguma causa anterior da vida. A natureza, ou Deus, nada faz sem uma razão lógica, de modo que quanto mais investiguemos, mais se evidencia que a natureza é uma mãe sábia.
empregando sempre os melhores meios para a realização dos seus fins. Pode-se, porém, perguntar: por que devemos renascer? Por que devemos voltar a esta limitada e miserável existência terrena? Por que não podemos adquirir experiência nesses reinos superiores sem necessidade de vir à Terra? Estamos cansados desta enfadonha e penosa vida terrena. Tais queixas estão baseadas em mal-entendidos de várias classes. Em primeiro lugar, compreendamos e gravemos profundamente em nossa memória que o propósito da vida não é a felicidade, mas sim a experiência. A tristeza e a dor são nossos mais benévolos mestres. As alegrias da vida não são mais que coisas fugazes. Isso pode parecer uma doutrina muito dura, de modo que o coração grita e protesta veementemente ante o pensamento de que essa ideia possa ser verdadeira. Todavia, essa é a verdade. Examinada, compreendemos que, apesar de tudo, a doutrina não é tão severa. Consideremos as bênçãos da dor. Se, colocando a mão sobre uma estufa quente, não sentíssemos dor, a mão ficaria ali provavelmente até queimar-se todo o braço, e sem que o percebêssemos a tempo de salvá-lo. A dor resultante do contato da mão com a estufa quente obriga-nos a retirá-la rapidamente antes de se produzir dano sério. Assim, ao invés de perdermos a mão, escapamos com uma ligeira queimadura que em breve sara. Isso é uma ilustração relativa ao mundo físico. Aprenderemos que o mesmo princípio se aplica aos mundos mental e moral. Se ultrajarmos a moralidade, o remorso provoca dor em nossa consciência, a qual nos prevenirá para não repetirmos o ato. E se não aprendemos a lição da primeira vez, a natureza proporcionar-nos-á experiências cada vez mais duras, até gravarmos em nossa consciência que o caminho do transgressor é muito duro. Isto continuará até que sejamos forçados a tomar uma nova direção, e a dor um passo a mais para uma vida melhor. A experiência é o conhecimento dos efeitos que se seguem aos atos. Isto é o objetivo da vida, junto ao desenvolvimento da vontade, que é a força com a qual aplicamos o resultado da experiência. Devemos adquirir a experiência, todavia podemos escolher adquiri-la pelo duro caminho da experiência pessoal ou pela observação dos atos alheios, raciocinando e refletindo sobre eles, guiados pela luz de qualquer experiência que já tínhamos. Esse é o método pelo qual o estudante de ocultismo deveria aprender, ao invés de necessitar do látigo da adversidade e da dor. Quanto mais desejarmos aprender dessa forma, menos sentiremos os dolorosos espinhos do caminho da dor, e tanto mais depressa alcançaremos o caminho da paz. A escolha é nossa, porém, enquanto não aprendemos tudo o que nos cumpre aprender nesse mundo, nós devemos voltar. Não podemos permanecer e aprender nos mundos superiores enquanto não tenhamos dominado as lições da vida terrena. Isso seria tão sem sentido como mandar uma criança ao jardim de infância num dia e ao colégio no dia seguinte. A criança deve voltar ao jardim da infância dia após dia e frequentar anos inteiros as escolas de primeiro e segundo graus, antes que o estudo tenha desenvolvido nela a capacidade de compreender os ensinamentos da faculdade. O ser humano também está numa escola, a escola da experiência, e a ela deve voltar muitas vezes antes que possa conseguir dominar todo o conhecimento do mundo dos sentidos. Não há vida terrena, por mais rica que seja de experiência, que forneça esse conhecimento. Por isso a natureza decreta que terá que voltar à Terra depois de intervalos de repouso.
a fim de prosseguir o trabalho no ponto em que o deixou. Da mesma maneira que uma criança prossegue o estudo na escola cada dia, após o intervalo de uma noite de sono. Não é argumento contra esta teoria dizer que o ser humano não recorda as vidas anteriores, uma vez que não podemos relembrar sequer todos os acontecimentos da nossa vida atual. Não recordamos das faculdades que tivemos para aprender a escrever. Contudo, dominamos a arte de escrever, o que prova que a aprendemos. Todas as faculdades que possuímos demonstram que as adquirimos alguma vez em algum lugar. Contudo, existem pessoas que se recordam do seu passado, conforme se relata no exemplo notável ao fim do capítulo seguinte, e que não é senão um entre tantos casos desconhecidos. Além do mais, se não houvesse volta à Terra, que utilidade teria a vida? Por que lutar por nada? Por que uma existência feliz num céu eterno deveria ser a recompensa de uma boa vida? Que benefício poderia produzir uma boa vida num céu onde todos são felizes? É fora de dúvida que num lugar onde todo mundo é feliz e contente, não há necessidade alguma de simpatia, de sacrifícios, nem de bons conselhos. Ninguém ali precisaria disso. Contudo, na Terra há muitos os que necessitam e as qualidades humanitárias e altruístas são da maior utilidade para a humanidade que luta. Portanto, a grande lei que trabalha para o bem traz o ser humano de volta ao mundo com os tesouros que adquiriu para benefício dele mesmo e dos demais, ao invés de permitir que tais tesouros se desperdicem no céu, onde ninguém deles necessita. Bem, vamos então estudarmos hoje os termos Rosa Cruz, que exatamente fazem parte do texto que acabamos de ler, especificamente no caso, iniciando pelo terceiro céu. Pela harmonia inefável desse lugar, que é o mais elevado que habitamos, nos fortificamos para a próxima imersão na matéria. Para que chegássemos até aqui, foi necessário atendermos a 4 objetivos. 1. Assimilação total de todos os frutos de nossa última vida passada. 2. Trabalho e atividades na alteração da natureza, flora e fauna. Aprendizagem em construir corpos, nossos próprios corpos, por meio do auxílio da construção dos corpos dos outros. E a dissolução da nossa mente na essência do seu tríplice espírito. Vamos lembrar que finalmente o espírito chegou ao terceiro céu, que é, na verdade, o mundo mais elevado que, nesse momento da nossa evolução, nós podemos habitar. Também é aqui o objetivo de nos fortalecermos para a nossa próxima vida. Lembrando que nós não possuímos mais quaisquer veículos e que, consequentemente, agora, sendo apenas o tríplice espírito, atingimos aqui a máxima amplitude de consciência nesse processo evolutivo. E lembrando também, e observando sempre a sabedoria divina, que então, com essa amplitude de consciência leve de todas as nossas experiências da vida anterior, estamos no melhor momento para definirmos a nossa vontade de voltar à matéria. Aqui estão os 4 elementos fundamentais para que a gente conquistasse, digamos, o terceiro céu. Assimilamos todos os frutos da última vida passada, com certeza. Começamos isso lá no purgatório, primeiro, segundo céu. Isso foi feito durante essa caminhada de séculos. Trabalhamos as atividades na alteração da natureza, estudamos muito isso quando estudamos o segundo céu. Trabalhamos na alteração da flora e da fauna. Aprendemos a construir corpos,
auxiliando os demais corpos, aprendemos também a construção dos nossos corpos. E dissolvemos a nossa mente na essência do tríplice espírito, que é o que somos aqui, como acabamos de falar. Aqui começamos a falar do panorama, que na verdade faz parte de tudo que acontece no terceiro céu. É no terceiro céu que temos a clara compreensão de que a volta à vida física é necessária e fundamental. E agora desejamos voltar. Esse desejo evoca ante a nossa visão uma série de quadros que, na verdade, é um panorama dos principais fatos ou eventos da próxima vida. Ou seja, esse panorama da vida define os acontecimentos principais, aos que não temos escolha. Mas a nós ainda cabem algumas escolhas. Bem, lembrando aqui, como foi dito no texto, que a palavra panorama, nós vamos estudando, acompanhando os nossos estudos, se referia à última vida que vivemos. A partir de agora, nós estamos falando do panorama da próxima vida que nós vamos viver. Como o texto explica, é esta vontade de voltar que evoca a visão desse panorama, que na verdade são uma série de quadros, de eventos que deverão acontecer na próxima vida. Esses quadros, essa definição que já nos é dada nesse panorama, digamos, a rota principal aí da nossa viagem na Terra, ela não cabe a nós escolha. Nós vamos seguir esse caminho porque ele é aquilo fundamental. Temos chances de fazer algumas escolhas não tão importantes. É importante lembrar que, evidentemente, aqui esse panorama não foi desenvolvido por nós, mas sim pelos anjos do destino, que é os que vão nos ajudar em toda esta condição de desenvolvimento na volta aqui ao mundo físico. Temos que lembrar da complexidade que é um panorama da próxima vida de qualquer espírito. Na verdade, nós estamos falando de uma trama. Não se trata de soltar apenas uma pessoa lá. É uma trama. Essa trama, alguns dos elementos, se a gente for acompanhando direitinho, vamos perceber que vão ser necessários determinados personagens, determinados locais e determinadas circunstâncias que se amarram realmente como uma trama. A trama, digamos, a trama de cada destino. Uma comparação muito simples que todo mundo já viu é alguém tricotando. A cada ponto que se amarra é necessário ir prendendo todos os outros pontos. Senão a corrente não acontece e o tecido não será feito. Essa é uma imagem um pouco aproximada da complexidade que propor um panorama baseado nas nossas vidas passadas, na necessidade que vamos ter de superar, de resgatar uma série de coisas e, ao mesmo tempo, viver sempre novas experiências. E algumas dívidas, né, que a gente deixou, né? Com certeza. Tá nessa teia, nessa trama que você falou, né? Amarrado com essas pessoas. Exatamente. Eu levantei aqui 2 exemplos. Está lendo pensamento, Lili? Que bom. Eu lembrei de 2 coisas importantes que devem acontecer no meio de tantas outras. Nós vamos ter que resolver, por exemplo, a questão dos inimigos. Todos nós temos muitos inimigos. Ninguém pode acreditar que não. Desde um inimigo, em algumas das últimas vidas, de uma incompreensão, de uma discussão, de mágoas e afastamento, até no passado, coisas que podem ter chegado a um crime, a um assassinato, são muitos inimigos que a gente, infelizmente, vem criando, né, de alguma maneira, ao longo do caminho. Então, é assim, suponhamos que
lembrando bem, não dá para resgatar todas essas inimizades numa vida só, é óbvio. O outro espírito deverá estar na Terra, nesse momento, numa circunstância específica para que isso possa acontecer, essa oportunidade. E também acho importante, nesse caso aqui, ilustrar um pouquinho, porque se você veio para essa vida aqui física e tem que fazer um resgate que já estava lá no seu panorama com alguém, diz a lei de Deus que todas as relações humanas devem terminar em amor. Então, você com toda a boa vontade tem essa felicidade realmente de desejar uma outra oportunidade, compreender, perdoar, ver o lado bom, a essência desta pessoa e finalmente até amá-lo. Sempre o ideal, o belo, o objetivo é que ambas as partes terminem em amor. Mas pode acontecer que você conseguiu isso e o teu, entre aspas, inimigo ainda não conseguiu. É importante dizer que o fundamental é que você tenha conseguido, que você tenha feito a sua parte. Existem muitos eventos que poderiam ser levantados, mas eu preferi deixar aqui, além desse de inimizades, a coisa que chamamos de destino maduro. Destino maduro é alguma coisa do tipo cumpra-se. Não há como fugir dele. Também não é momento de irmos profundamente explicando isso, mas apenas para clarear um pouco. O destino maduro é sempre provocado por determinados pecados específicos, que a gente, quando os pratica, a gente consegue diretamente um destino maduro nas nossas vidas. Acho que aqui tem um ponto bem interessante para a gente pensar, é que existe, que a teia do destino, quando ela é tramada, a minha vida está relacionada do outro que vai estar aqui. Então, no caso do suicídio, eu quebro essa teia de destino. E os anjos do destino devem ter um belo de um trabalho para refazer toda a teia do destino. Então, a gente tem uma responsabilidade quando a gente escolhe a nossa vida, né? Não só com a gente, mas a gente tem uma responsabilidade para com o aprendizado sempre de muitas outras pessoas que vêm com a gente nessa caminhada. Por isso eu me lembrei do pontinho de tricô. Se faltar um, quem já fez sabe mais ainda, desmancha tudo. Então, os anjos do destino não erram no pontinho do tricô. Né? Essa vantagem de fazer isso é a seguinte: a gente tem todas essas tendências estão no nosso horóscopo, inclusive a tendência ao suicídio. Está lá no seu horóscopo. Né? Pessoas claramente têm tendência ao suicídio, tem pessoas que não têm tendência ao suicídio, está claro no horóscopo. Né? Sabendo ou não, está claro. Então, obviamente, a tendência de acontecer isso é prevista pelos anjos do destino, de maneira que eles têm lá o plano B, plano C, plano D. Né? Você pode tentar criar um caos, você não consegue criar um caos, porque os anjos do destino estão acima de todo erro. Eles têm uma sabedoria, eles têm leitura direta da maior natureza. Então, não erram, né, cara? Não, eles sabem, fulano tem tendência ao suicídio. Então, ele já deixa ao fulano, já deixa o plano B, eu sei o dele. Aí o fulano chega lá, suicidou, ele fala, daí encaixa aqui o plano B para continuar, porque seria injusto várias pessoas à sua volta se ferrarem por causa de um ato de um suicida, que o objetivo do suicida é ferrar os outros. O objetivo do suicida não é se livrar, é ferrar. Tanto é que a maioria dos suicidas eles fazem peças teatrais. Deixa a cartinha. Para ferrar o outro. Aí, né, contra a luz não há trevas, então ilumina aquele momento lá e o plano B. Aquele irmão que vai viver numa nova oportunidade de resgate com a gente numa próxima vida, também está caminhando a trama do destino dele, né? Uhum. Da mesma maneira que nós estamos, ele não está lá só para nos atender, ele está também vivendo a experiência dele. Então, de uma modo geral, qualquer movimento que a gente faz
reflete, né? Nas outras pessoas. Eu acredito que até se você tiver uma epigênese, vamos dizer assim, você faça alguma coisa diferente e tal, isso, aquilo, ainda assim existem pontos que têm que ser resgatados, né? Mesmo que você faça uma coisa diferente do que estava no seu plano inicial, né? Ainda assim, e vezes acontece de, por exemplo, pessoas que falam assim, vou mudar-me, né, para o outro lado do planeta, e aí de repente algo acontece que essa mudança não é possível, não é... Por quê? Porque de repente pode ser que o plano, né, dos anjos do destino era, você não vai se mudar, você pode até falar que quer, e aí esses planos são alterados. E você lembra uma coisa que também a gente pensa na trama, que de repente, entre aspas, esse teu inimigo, ou em qualquer situação, esse irmão que vai ter que fazer essa troca com você nessa oportunidade, você pode até ser levado a uma viagem mais longa para encontrá-lo, né? Se você tiver aqui, de repente... Todos os inimigos nossos, todos, sem exceção, já foram nossos amigos. Ninguém nasce inimigo do outro, entendeu? Houve um momento em que houve essa inimizade, por questões óbvias de poder, de mando. Normalmente é poder, fome e fortuna, tá? Por um dos três motivos é que entrou a coisa. Então, ele já foi seu amigo. Então, existe um resgate da época que ele já foi seu amigo. Por isso que é fácil voltar a uma amizade, desde que pelo menos um lado queira. Como você falou, se o outro lado não quer, o problema é do outro lado, não é seu. O que mata muitas pessoas é que elas querem mudar o outro, eles querem que o outro faça também, de qualquer maneira. Tem gente até que morre disso, morre de angústia, morre de desespero, porque ele quer que o outro, mas não é possível que o outro... Cara, faz a sua parte, termina com amor. O outro lado lá, uma hora vai cair a ficha. Agora não fica você olhando para ver se vai cair a ficha. Caiu, não caiu ainda. Caiu, não caiu ainda. Faz outras coisas, tem um monte de coisa para fazer. É interessante que quando o amor é bem grande, a gente não precisa nem aprender, né? Quem é mãe sabe. A gente sempre tenta, não é mudar o filho, levar ele para o caminho que você acha que é melhor. Às vezes você não consegue, mas você acaba sempre aceitando ele mas do aí jeito eu sempre falo para mim uma coisa quando acontece com Deus. Vá com Deus. Isso. Mas vá. Entendeu? Não fique mais aqui. Vá com Deus, mas vá. Mas vai com Deus. Você é pai. Vai com Deus. Entendeu? Vá com Deus. Eu sei, tá certo. Entendeu? Não adianta você falar assim, vá com Deus, mas você vai correndo atrás. Mesmo a pessoa não fazendo o que deveria fazer. Sim. Porque cada um tem as nossas vidas. Nós não nascemos aqui para comandar o fulano, o ciclano, o beltrano. Nós nascemos aqui com uma meta, um objetivo individual. Exato. Se vocês olharem, quantas pessoas, eu sempre falo isso, né? Esse é um exercício que eu sempre fico fazendo, e estou fazendo comigo. Quantas pessoas já nasceram na sua vida e já morreram na sua vida? Quantas pessoas estão nascendo agora na sua vida? Quantas pessoas estão morrendo agora na sua vida? E quantas pessoas ainda não nasceram na sua vida, mas vão nascer? Se você não der espaço, elas não nascerão. Entendeu? Elas não nascerão. Você fica tão apegado a passados, a coisas, que aquilo, como você bem falou aí, o panorama de vida é só os principais fatos. Aí, de repente, tem um fato acessório que poderia acontecer, e esse fato acessório poderia ser uma coisa maravilhosa na sua vida, mas você não dá espaço. Você fica apegado às coisas, não, porque é meu, porque meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Você fica ali naquele mundo lá, e a oportunidade aqui passando do seu lado, não tendo espaço para se conectar. Vai embora. Sim. E você nunca vai ficar sabendo. E as pessoas mudam, né? Porque quando você faz um encontro, vou fazer um encontro de amigos de infância, de amigo... assim, é gostoso para você matar saudades, mas as pessoas que você vai encontrar não são mais as mesmas pessoas com quem você conviveu, né? É porque todo mundo tá numa teia e a gente tá em evolução. E tem pessoas que perduram na tua teia. Eu tenho amigos que perduraram. E você sabe quando você encontra uma pessoa depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos e ela é a mesma pessoa para você? Sabe quando isso acontece? Isso acontece. Quando isso acontece? Nossa, não tenho nem ideia. Quando os relacionamentos passados entre vocês dois, não, chegaram ao nível de um relacionamento entre individualidades, não entre personalidades. Enquanto o relacionamento seu com a outra pessoa for baseado na persona, na personalidade, acontece justamente isso.
pessoa muda. Cada 7 anos a gente muda. Cada 7 anos nós mudamos. Tá? Fisicamente. Fisicamente. Com certeza. Essa é a parte pior. Moralmente, espiritualmente, a gente muda. Entendeu? Então, por quê? Personalidade. Mas quando o relacionamento é na parte individual, da individualidade, ou seja, já transpôs a parte da pessoa. Quem fala isso é o Wambacher. O Wambacher fala muito bem isso. Isso dá, quando você faz sinastria em 2 temas, você vê isso. Entendeu? Você encontra a pessoa, parece que, nossa, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, mas pode acontecer. Sim. Nossa, a pessoa, você não mudou nada. Quando você fala Você não mudou nada, é. muitas vezes quando você fala não mudou nada, não apenas para Agradar. Ela não está olhando mas como fisicamente se só. o papo flui numa boa e não interessa se a pessoa ficou velha, ficou não sei o que, não interessa, ficou assim na boa. Esse é um bom exemplo de que em vidas passadas, imagina quantas pessoas nós nos relacionamos na vida passada. Milhares de pessoas que nós nos relacionamos. Todos nós aqui, sem exceção, né? Então é esse nível. Então é muito bonito você ver isso. Por quê? Porque aí você fala, putz, com essa pessoa nós chegamos à amizade de fato, que é a amizade que o Cristo fala. Quando o Cristo fala, vós sois meus amigos, os amigos que está falando isso é ao nível de individualidade, ou seja, a nossa sintonia espiritual para voltar para Deus é tão forte que nós sobrepomos a personalidade. Então não interessa se você é branco, preto, homem, mulher, criança ou não. E essa chegada, gente, não tem nada a ver com a idade. Você pode ter esse tipo de encontro, você sendo um idoso e a outra ser uma criança, entendeu? Ou você ser um, ou você ser rico, ou você ser pobre, não interessa. Com certeza. O cinema explora muito isso. Sim. Atenção. Bem, ainda fechando a ideia do panorama, que eu fiquei, não é a primeira vez que eu leio, mas toda vez que eu leio, eu fico pessoalmente, acho que todos nós, uma coisa pessoal, da beleza dos exemplos que Max Render consegue para sugerir, fazer entender. Então ele dá um exemplo incrível. Ele diz assim, é como receber uma passagem com origem, destino e tempo de viagem. Pode-se escolher de início algum caminho, mas, na verdade, na medida que a viagem inicia, não será mais possível alterá-la. Sempre lembrando aqui, no terceiro céu, contamos com o auxílio dos anjos do destino, que não erram nunca e que dão a cada um e a todos o melhor para seu desenvolvimento. Então, vamos pegar esse trenzinho aí que o Max Render falou e viajar um pouquinho nele. Então, você recebeu esse tal dessa passagem. E você, chegando aqui na Terra, você vai viajar nele, não é? Você pode escolher algumas coisas, ele diz no começo. Daí eu pensei assim, um caminho que tem outro desvio, você pode dar uma paradinha maior num lugar, tudo isso você pode, mas você vai fazer essa viagem, né? Então é como ele diz, tudo isso eu posso, na verdade, na medida que o trem saiu, respira e vai em frente, porque você vai até o fim. Não tem o que fazer, né? Então eu fiquei, nós sempre pensando junto, eu acho que dá para sentir. Quando você chega nesse trem, já tem uma porção de irmãos que estão na sua vida. Possivelmente sua família, né? Seus pais, os amigos da família, e o trem vai andando. Você se torna uma criança, um adolescente, vai fazendo novos amiguinhos, a vida vai continuando e você vai tendo esse relacionamento com essas pessoas. Numa determinada estação ou outra, algumas pessoas, às vezes até pessoas amadas, elas descem do trem. Daí elas não vão se relacionar mais com você nessa viagem. Mas em outras estações vão subir outras pessoas na sua viagem. Vão chegar outras pessoas novas em determinado momento da sua vida com quem você vai se relacionar. E os anjos do destino tramando lá o tricô de todo mundo. Pode ser na mesma estação também. Né? E também tem aquela situação que a gente já conversou algumas vezes, que algumas pessoas você convive, tem experiências com ela, etc e tal, e elas não descem no trem, elas ficam no trem.
Mas elas, por algum motivo, elas vão para um vagão assim distante e elas têm alguma coisa a fazer lá, você tem que ficar aqui, você lembra dela, sabe que ela está ali e tal, mas parece que você pode até amar aquela pessoa, mas ela não está mais ligada à tua trama nem à tua viagem. Então, o trenzinho que ele coloca aí explica exatamente a experiência da nossa vida. Nele a gente vai até chegar lá no final da viagem e no tempo certo, né? Quando chegou aquela horinha lá no relógio, gente. Já que o Carlos mencionou que os nossos amigos e inimigos estão no nosso mapa, eu gostaria de saber se os nossos amigos e inimigos estão nas quadraturas e oposições ou estão nos trígonos e nos sextos. Legal. Legal. Deus do céu, Carlos. Alguém responder? Eu acho que os amigos que você conhece e tal, e os inimigos, eles estão na casa 11, os que são visíveis. Os amigos ocultos, inimigos ocultos, estão na casa 12. Então é assim, se você tiver quadraturas e oposições na casa 11 ou na casa 12, então são inimigos. Se você tiver mais sinastrias, né, coisas positivas, então são amigos. Mas seria isso. Eu acho que é isso. A casa 11 e a 8 é de morte, herança, sucessão. Então, mas você não, pode ter... não é sociedade, sociedade é na sociedade. 7. Ah, na 7, né? Eu errei. Aí funciona assim, veja bem, as casas são os assuntos, né? Então, os assuntos estão bem lineados, né? Então, tipo, igual a Ellie falou aqui, né? Inimigos lá na casa 11 e tal. Você pode ter, nessa casa, não ter nenhum aspecto adverso. Então, você pode não ter inimigos, você não pode ter contatos, né? Você pode ter uma vida sem ter inimigos. Você tem pessoas que têm opiniões diferentes, mas não inimigos. Não. Então, uma diferença muito grande entre inimigo e pessoas que têm opiniões diferentes. Por exemplo, às vezes tem pessoa que tem muita inveja de você, mas o fato de ela ser invejosa não quer dizer que ela é sua inimiga, certo? É uma inveja, ela tem um defeito, ela tem um vício, ela tem um defeito, ela tem inveja. E normalmente ela não tem inveja só de uma pessoa, ela tem inveja de você, tem inveja do Brad Pitt, tem inveja do Harrison Ford, tem inveja dos... né? Tem inveja, ela é invejosa. Agora você pode olhá-la como seu inimigo, porque, pô, essa pessoa seca pimenteira, pô, não sei o que e tal, mas ela não é inimiga, né? Inimigo é outra coisa. Inimigos são relacionamentos de passado em que um ou outro prejudicou. Normalmente prejudica ao nível até de matar outra pessoa. E tal, né? Então, primeiro tem que conceituar esse negócio de inimigo. Não pode achar que inimigos são pessoas que só têm opinião diferente. Né? Aliás, quando você convive com pessoas de opinião diferente, você tem que dar graças a Deus, porque ela está abrindo a um outro ponto de vista que você não estava vendo. E pode ser correto. Então, você está tendo aí uma dupla ajuda. Você tem o seu ponto de vista e outra pessoa, através de uma relação tanto quanto friccional, a Mambaca fala muito isso, né, que de fricção, mas te ajuda a acordar, te ajuda a aumentar seu leque de compreensão, de compaixão, etc. e tal. Por exemplo, a vida de Cristo. Né? A vida de Cristo, ele tinha os amigos, os inimigos claros, que eram os fariseus e saduceus claros, inimigos não ocultos, não é verdade? Mas tinha os inimigos ocultos dele. De vez em quando aparecia. O próprio Pedro foi um dia inimigo oculto, né? Quando ele falou para Pedro assim, sai de reto Satanás. Não é verdade? Né? A própria Maria, naquela época, ela falou assim, por que você não vai lá e faz tal coisa? Lembra? Lá no casamento de Caná lá, ele falou, olha, ele falou assim, eu faço a coisa quando é para eu fazer, né? Não falou bem assim, mas tal. Não é a minha hora. Então, existem esses tipos de ocasiões em que você... Por exemplo, o Max Sandler fala o seguinte, um tentador é o seu inimigo. Naquele momento, naquela situação. Né? Ele é o inimigo porque ele vai te tentar ou não fazer uma coisa que você deve fazer, é uma tentação saturnina, ou fazer uma coisa que você não deveria fazer nem a pau, que é uma tentação marciana, certo? Então, primeiro tem que conceituar inimigo. Segundo, sim, você vê isso no seu tema, mas obviamente quando você tem inimigo, e é o inimigo que vai aparecer, são quadraturas, oposições ou conjunções adversas, que aparecem na sua casa lá,
para te dar uma presta atenção. Se você levantar bem seu tempo, você vai falar assim, olha, cuidado, hein? Vai ter. E, logicamente, pela progressão em trânsito, você vai se descobrir nas fases da sua vida quando é que isso pode acontecer para você poder não chegar e se preparar com a armadura e falar, ele vai vir aqui, eu vou dar uma rasteira nele. Não é isso. Você preparar para aumentar seu nível de compaixão, fazer muita oração e, quando aparecer, o inimigo te vê com tanta luz, mas com tanta luz, mas com tanta luz, que ele passa a não ser mais seu inimigo. Entendeu? É esse o objetivo, né? O objetivo não é você se preparar com a armadura para quando o inimigo vier, você dar uma cacetada nele. Não é esse o objetivo. Entendeu? Entendeu, Ricardo? Então, nesse sentido, sim, você vê lá seus inimigos, tá? Ocultos e não ocultos no seu tema. Mas com esse objetivo. Agora, de novo, vou frisar isso porque isso é uma coisa que as pessoas sempre confundem. Cuidado com o conceito de inimigo. Muitas vezes a pessoa não é inimiga, ela tem só pontos de vista diferentes, né? Ou tem vícios, como cobiça, inveja, ciúmes, sabe disso, né? Então, por isso que eu confundi talvez com a casa 7. Porque a 7 é relacionamento. Associações. Associações, mas dentro de um relacionamento de trabalho, você está de alguma forma associada. E aí, às vezes, eu tinha entendido que ali é o grande calcanhar de Aquiles. Não, é que o inimigo ele pode aparecer de várias maneiras. Se ele aparecer, com um assunto sócio, logicamente, se a sua casa 7, a casa 7 estava afligida. Ela está afligida da casa 7 a casa 11. Se aparecer como marido ou esposa, está relacionada com a sua casa 4. Né? Pode ser inimigo, pode ser seus filhos. Mas pode ser um irmão na casa 3. Pode ser o irmão na casa 3. Então, na realidade, o aparecimento... É a prova. O aparecimento do inimigo, ele pressupõe o motivo ou a circunstância, a situação que vai aparecer. Ele nunca vai aparecer do nada. Casa 11 minha está aflita, vai aparecer o inimigo. Mas em que contexto vai aparecer? Vai ser... Há toda uma circunstância. Vai aparecer assim, do céu, né? Vai cair. E mesmo como a Magali falou, né? Isso está na trama do destino. Difícil, na trama, tá ali. E a maioria das análises de horóscopo da Augusta Foss Handel como Max Handel, eles falam que porque a sua casa 11, por exemplo, Áries, e Marte está na casa 5, então pode ser que o seu inimigo seja um filho, ou enteado, ou, entendeu? Então, assim, você também tem que analisar todos esses detalhes para chegar à conclusão. Não está assim, escancarado, só esse fato já determina tudo. Não. O fato de você ter uma casa, uma 11ª casa afligida ou aflita, pressupõe que você vai ter um inimigo. Aí você tem que ver nas outras casas da onde ele vai surgir. Nossa beleza. A gente tem que estar sempre atento. Mas como o Max Handel fala, ao invés de se preocupar com isso, se preocupa em se iluminar espiritualmente, porque aí você ajuda seu inimigo, seu amigo, seu conhecido, seu não conhecido. A sua família inteira, né? Família. Agora, esses dois termos, a experiência e a grande lei, é muito interessante também, que se a gente analisar, é visível que Max Handel levantou as grandes dúvidas das pessoas, dos seres humanos, que fica assim na boca de todo mundo, que ninguém sabe responder exatamente, e ele vai respondendo, né? Então vamos lá. O objetivo da vida não é a felicidade, mas a experiência acrescida da vontade. Experiência é o conhecimento dos efeitos que se seguem às causas. A vontade é a força com a qual aplicamos o resultado da experiência. No outro ponto, falando da bênção da dor, vamos refletir que se ultrajarmos a moralidade, o remorso nos provocará a dor, mas se apesar disso persistirmos no erro, a natureza nos proporcionará experiências cada vez mais duras, porque o caminho do transgressor é muito duro. Vamos lá para o primeiro item. Quando nasce uma criança, aniversário, casamento, o tempo todo a gente fica desejando felicidade, felicidade. Felicidade é uma coisa que é difícil ter uma definição. Ela é alguma coisa, se é que existe, abstrata, né? Porque o que é felicidade para um não é felicidade para o outro. Mas ninguém precisa se preocupar, que Max Handel explica
que a gente não veio aqui mesmo procurando felicidade. O importante aqui é a experiência sempre acrescida da vontade. Então vamos lá, o que é a tal da experiência? É você saber que quando você viveu ou viu um efeito de alguma coisa, é porque ela é sempre o resultado de uma causa. Alguma coisa causou aquilo. E quando você experimenta aqui, tem que ser feito aqui, né, no mundo físico, você vai observando isso. E você se torna uma pessoa cada vez mais experiente, porque é ótimo ter experiência. Só que é preciso que a vontade esteja junto, porque sem a vontade, que é a força com a qual aplicamos o resultado dessa experiência, a vontade é a força com a qual aplicamos o resultado da experiência. Veja bem, você adquire muita experiência, fica o cara experiência, mas você não tem força para aplicar, então não serviu para nada a tua experiência. Você falhou naquilo de fundamental que você veio fazer aqui, né? Agora, falando da benção da dor, nós sabemos que existe a lei de Deus, a lei do Pai. Nós temos valores cristãos para seguir, nós sabemos que eles são fundamentais para que a gente evolua mais rapidamente e com menos sofrimento. Mas, vez ou outra, nós ultrajamos essa moralidade. E a verdade é que a maioria de nós tem a perfeita condição de que fez algo errado, que não devia ter feito, percebe que fez, até diz, não farei de novo, né? Mas, apesar disso, como Deus, sempre que a gente errar, vai nos oferecer novas oportunidades. Uma vez, 2, 10, não importa. Vai haver sempre uma condição, que Ele vai te dar de novo para você superar aquele erro e tocar a sua vida. Acontece que lá vem outra oportunidade, como nós sabemos, sempre naquele caminho espiral subindo, e vem a oportunidade. E o que a gente faz? Erra de novo, porque nós temos em alguns dos nossos erros, alguns dos nossos defeitos, digamos assim, quase que um vício, né? Ele se repete, é difícil de cada um se livrar dele. Então você vai repetindo, Deus na misericórdia de sempre vai te dando de novo oportunidade, mas como não seria justo ou diferente, cada vez que você erra vem a oportunidade, mas cada vez você sofre mais. Porque o caminho da transmissão é realmente muito duro. É porque a gente vê na fraternidade, a gente sempre que entra, a gente já começa a fazer as lições, né? Os preliminares, a gente já aprende que existem só 2 caminhos na fraternidade. Existe o caminho do amor ou o caminho da dor. Sim. E aqui a gente já falou algumas vezes que muitas vezes, muitas pessoas evoluem mais quando está na dor do que pelo amor, porque ela teve a chance de escolher, mas muitas vezes elas vem a cristalização, a transgressão das leis, igual você falou, né? Que a gente realmente, no momento, vai ficar doente, vai ter dor. Sim. Então, não tem você teve a experiência, você não passou escolhendo o caminho do amor, você escolheu pela dor. É mais difícil? Vai aprender? Vai. Mas vai ficando cada vez mais difícil, porque existem pessoas muito turronas, né? Que insiste, tá vendo, o caminho tá aberto, tá liberado. E vai ter que realmente responder por ela. Mas 99,999 não associa a dor Não. com a Não. Então, eu sempre digo que não dá para a gente julgar assim, a pessoa não está enxergando, porque eu sempre me pergunto, será que se eu tivesse com o mesmo mapa, com o mesmo tema dela, eu também estaria vendo, né? Eu acho que, é lógico que se você estuda o seu tema, você tem uma chance maior, mas eu acho que às vezes, por isso que não dá para julgar, né? Você falar, poxa, mas está na cara, será que a pessoa não está vendo? A né? pessoa às vezes não vê. Tá vendo. Esse texto aí, ele diz quando a gente erra e sabe que errou. Primeira frase.
Qual? O objetivo da vida não é a felicidade. Como experienciar a felicidade? Que a felicidade é interna, né? Não é essa felicidade que a gente entende. Eu não sei se vocês observaram, mas começou a acontecer umas coisas que eu falo que acho que algumas coisas vão descortinando. Eu tenho visto muito menos as pessoas desejarem felicidades em aniversário e mais alegrias. Isso. O que eu quero dizer? Não estou dizendo que a gente não continua desejando, Sim. mas o que eu estou dizendo é que alegrias você olha muito mais por pequenos momentos que você vive, que te alimentam para você continuar na caminhada, porque a felicidade é muito mais profunda. A gente espera uma grande Felicidade é felicidade, essa né? experiência, é quando eu consigo passar por alguns obstáculos, é quando eu Se você estivesse no terceiro céu, e hoje o Destino perguntasse para você, conceitua-se para mim o que é felicidade, o que você falaria? é o terceiro céu. Está lá no terceiro céu. Hoje o Destino continuar fala para aqui, você assim, ô Mané, Inclusive, ele falou o que você conceitua-se como felicidade? O que você falaria para ele? É viver aqui onde eu estou, não quero nem descer. Você tem uma expansão de consciência tão grande lá. Você quer descer? Ah, tá, Que deve verdade. ser o mesmo conceito de felicidade do estudante Rosa Cruz quando está aqui. É de resgatar as dívidas, é Não. de fazer o bem para o Não. outro, é de Não. servir. É de cumprir, aqui na região química, tudo, todos os eventos principais que eu ajudei a escolher no programa da vida lá no terceiro céu. Isso é felicidade. A felicidade do estudante de Rosa Cruz é ele chegar no final da vida e falar exatamente como São Paulo falou. Como é que São Paulo falou quando ele estava prestes a ser degolado? O que ele falou? Foi uma boa. Lembra o que ele falou? Não lembro. Lutei o bom combate. Sim, lutei o bom combate. O que é lutar o bom combate? Quer dizer o seguinte, tudo aquilo que eu prometi para mim mesmo lá no terceiro céu, eu cumpri. E por que ele pôde falar isso? Por que ele pôde falar isso? Porque ele já tinha iniciação suficiente para Não, ele falou isso ele falou isso na epístola dele. O que ele falou? Lembra que ele falou que ele foi ao terceiro céu? Sim. Então ele alcançou uma iniciação suficiente para ir ao terceiro céu. Então, lá ele viu o panorama da vida dele. Ou seja, quais eram os eventos principais que tinham que ser cumpridos. Então, quando ele veio para cá, depois disso, a vida dele foi. Ele estava lá prestes a se despedir deste mundo, lembra? Isso. Vocês podem pegar na Bíblia essa passagem, que é muito linda, a passagem que eu sempre me repito aí mesmo. Né? Porque ele cumpriu aquilo que foi escolhido. Ele viu que ele tinha cumprido. Simplesmente aquilo, não mais do nada. Ele não falou de gênero, não falou de fazer coisa nova, não falou de revolucionar, não falou de ter fama para o resto da vida, não falou de erguerem bustos, placas e igrejas para ele, nada disso. Né? Então, esse é o conceito de felicidade. Ficando tudo que ele se propôs. Então, por mais inconsciente que nós somos daquilo que nós escolhemos, apesar do que, se você for um astrólogo Rosa Cruz, você sabe o que você escolhe, você sabe os principais eventos, que está no seu tema. Está no seu tema assim, ó, pulando. Ele não está no seu tema escondido, está pulando, entendeu? Agora que você vê, é que a grande maioria das pessoas vê, mas não quer ver. Entendeu? Não quer ver. Está lá, mas não quer ver. E se você fala, a pessoa fala, não, aqui é errado. Entendeu? É errado. Então, Aí fala só isso, né? Só isso. Só isso. Era isso. Então, esse é o conceito de felicidade. Entendeu? Felicidade, para o estudante Rosa Cruz, é cumprir com os fatos principais que eu mesmo ajudei a escolher, porque lembra, o panorama da vida, ele não é imposto, ele é uma opção de escolha. Isso. Quanto melhor, quanto mais a sua vida foi vivida nas vidas anteriores, mais opção de panorama de vida você tem. Quanto mais você foi sacana, ou foi morno, ou foi mal, intencionalmente mal, não se esforçou para os seus vícios, né? Foi um espiritualista babaca, ou foi um ateu, ou foi materialista, ali, minha filha, é um panorama, é um ou dois panoramas se for, entendeu? Agora, quanto mais você melhor, mais você tem. Se você cuida bem da sua parte espiritual durante uma vida, com certeza você vai ter vários panoramas. E os anjos de estímulo te ajudam a escolher. Então, eu estou dizendo isso que não é imposição. Está aqui o seu panorama, dane-se. Não. Você ajudou a escolher.
Então você está ciente dos seus eventos principais. Então qual é o seu conceito de felicidade? Cumprir aquilo que você escolheu. Porque você vai ajudar você mesmo, você vai ajudar os anjos de destino e você vai ajudar a teia que está à sua volta a elevar também. Esse é o conceito. Chegar no final da vida com uma blusinha de tricô muito bem feitinha. Sem nenhum errinho nos pontinhos lá? Não, E para colocar o ponto final disso que vocês disseram, você vai ajudar a libertação do Cristo. Sim. Lógico. E contribui para o trabalho dos irmãos maiores, Sim. né? Que olha que trabalho, que Encadeia obra todo um linda. processo de né? benefícios. É. Uhum. Então vamos. E para o último lá, o ponto que a Magali falou, é o oposto disso aí. Totalmente oposto. E o Paulo falou também, né, sobre a teia de destino dele, que quando ele falava assim, não, eu tô para morrer, mas eu fico com vontade de ir lá para ficar nos braços de Deus, mas também eu fico aqui pensando nos filipenses, né? Como a minha teia de destino dos filipenses é tão bacana, eu tenho vontade de ficar ajudando ele. Agora caiu a ficha da teia do destino. Podemos voltar aqui. Então nós temos dois caminhos. Nós aqui, lembrando que uma das coisas que a Escola Rosa Cruz sempre ensina é que desenvolvemos a condição de observação, né, dos atos alheios. Porque daí nós vamos ter duas possibilidades. Ou você enfrenta a dor cada vez que você tenta, não consegue e continua. Ou você faz o contrário, você passa a observar os atos alheios. Né? Então, aqui também eu peguei dois exemplos, espero que sejam felizes, para maior compreensão. Digamos que na tua faculdade de observação, você percebeu que existem algumas pessoas do seu trabalho, da sua vida social, sei lá, como for, que têm alguns defeitos graves e se repetem sempre. O primeiro é aquilo que a gente chama de maledicente. Infelizmente, existem pessoas que têm essa marca, né? Qualquer lugar que ele está com uma pessoa, um grupinho está comentando de alguém, da vida de alguém, sempre vendo o lado pior das coisas que acontecem com as pessoas, né? E nós temos um outro tipo também de irmãos, que a gente conhece alguns, infelizmente, que eles não são desonestos para ir preso ou para responder processo, não. Eles são aquilo que eles se chamam de espertos. Qualquer situação, eles querem a melhor vantagem. Se fizerem uma negociação, aquilo que a gente acha que bom negócio é quando é bom dos dois lados, para ele não serve, ele é um trator. Né? Socialmente simpático, está todo mundo, mas é assim. Acontece que nós temos a capacidade, uns mais, outros menos, de enxergar direitinho o defeito dos outros, muito mais do que os defeitos que a gente enxerga na gente. Então, esse maledicente e esse esperto, eles são observados por nós. Se você pegar a vida de alguém desse tipo, você vai ver que acontece uma coisa muito importante com eles, talvez eles não percebam. As pessoas que se esforçam para ser melhores, pessoas de bem, de valores, etc. e tal, simplesmente vão se afastando dessas pessoas. São pessoas em quem você não pode confiar. Então você fica longe. Fatalmente, eles, não sei se um dia eles vão perceber, com certeza, eles nunca terão amigos de verdade em torno deles. Em torno deles estarão ou alguém que quer vantagem, ou alguém que também curte esse mesmo tipo de condição. E daí você fala, amigo, se a gente pensar que Cristo, antes de começar a pregar, já cuidou dos amigos, é porque um grande, verdadeiro e sincero amigo é uma verdadeira fortuna na vida. E não ter nenhum amigo, só ter gente interesseira em volta, deve ser uma coisa bastante dolorosa. Isso sem falar no purgatório. Então, gente, aqueles de nós que já têm uma certa tendência, existe uma certa tendência, né, para ser fofoqueiro, um pouco mais que a média, ou ser mais esperto que os outros, existe. Se a gente percebe isso na gente, por que não trabalhar isso
e ter amigos verdadeiros, e ter uma vida mais bonita, entre aspas, mais feliz, né? Depende de nós apenas, né? Na verdade, o sofrer como consequência dos nossos erros depende realmente de nós e no nosso esforço. Então, nós vejamos agora esses nossos termos com aquilo que realmente é importante. Deus misericordioso e a sua lei. Não podemos permanecer e aprender nos mundos superiores enquanto não tenhamos dominado as lições da vida terrena, ou seja, aqui na região química do mundo físico. Na escola da experiência, devemos voltar até dominarmos todo o conhecimento desses mundos, dos sentidos ou do mundo dos efeitos. Aqui, como eu coloquei antes, é mais um ponto em que Max Randi levanta para dizer, isso aqui é comum as pessoas falarem, né? Por que nós temos que vir aqui nesse lugar que a gente tem perda, dificuldades, aqui não é bom como é lá. Se a gente pensar bem, até as religiões, digamos, exotéricas, como a religião católica, ensina que tem céu, feliz, cheio de anjo, então existe isso no conceito. Então a pessoa diz, por que Deus, que é bom, deixa a gente, ao invés de viver lá, ter que vir aqui? Ele dá aquela explicação fundamental. Enquanto a nossa onda de vida humana, ela deve fazer o seu desenvolvimento aqui no mundo, na região química do mundo físico. É aqui que nós temos que beneficiar, é aqui que nós temos que aprender. Aqui, no mundo dos efeitos, não é? No mundo dos sentidos. Nós só podemos viver nos mundos superiores quando dominarmos esse mundo aqui. A gente vê que a gente no segundo céu aprendeu a trabalhar na natureza, nos corpos, para quê? Sempre para que a Terra vá evoluindo, ficando cada vez melhor, para que a gente tenha oportunidades melhores. Isso é, fazendo da Terra um jardim. A grande lei que trabalha para o bem nos traz de volta a esse mundo com os tesouros que adquirimos para o nosso próprio benefício e dos demais à nossa volta. Aprendemos assim em uma escola e a ela voltaremos sempre após generoso descanso. Não nos lembramos da vida passada, mas nossas faculdades demonstram que as adquirimos alguma vez em algum lugar. Bem, aqui ele levanta uma coisa bem sutil. Se nós pensarmos até essa que ele chama de tesouros, que todos nós temos variados, eu creio que ele está falando dos nossos dons. Tem gente que nasce com o dom da cura, o dom da palavra, o dom da habilidade em certos sentidos, em diversas formas, aquele que é artista, enfim. E aqui ele coloca que a grande lei é tão sábia que nem esses dons pessoais a gente usa só em nosso próprio benefício, mas eles são distribuídos para que a vida de todos fique melhor. E ele ainda levanta que lá nos mundos superiores, isso não tem a menor necessidade disso. E aqui, só voltando rapidamente para uma coisa que já disseram, a vida é sim uma escola. A gente vem aqui, vive a experiência, aprende, tem um descanso enorme, olha a misericórdia divina, ficamos séculos lá, e depois voltamos. Se você só chegou até o primeiro ano, você repetiu a ele, você vai voltar. Agora, se você estiver mais adiantado, você vai vir, continuar em frente, chegar à faculdade, como ele diz. Tudo é esforço. Tudo é livre-arbítrio somado com a vontade. E aí vem o sucesso desta vida. Para concluir, há também sempre esse comentário, acho que rola no mundo inteiro. Por que temos que nascer aqui sem lembrar o que a gente fez nas outras vidas, né? Interessante que todo mundo foi rei, né? Mas vamos voltar a lembrar das nossas vidas, não seria mais justo, etc. e tal. Então aqui eu acho que é só usarmos um lado assim pragmático da coisa, né? Depois de todo aquele tempo lá, aprendendo tanta coisa, evoluindo tanto, quando chega lá, chegamos no terceiro céu, naquela condição, e aí, por nossa vontade, mergulhamos na matéria e chegamos aqui na região química do mundo físico. Chegamos como?
como lindos bebês, com uma vida inteira para viver, saindo do zero, sem peso nenhum. Todo sucesso ou insucesso, digamos assim, dessa vida vai depender só do esforço, da vontade, desse espírito que tem cada vez uma oportunidade nova, diferente, para chegarmos ao lugar que Nenhum a gente espírito, pretende. né, Mara, nasce mal, né? O mal não vem com a gente. Não vem. Porque a gente É uma curva vida ele lá zerinho, no né? purgatório. É uma vida zerinha que vem com aquele bebê que naquela hora ele é inocente. Pelo menos naquela hora, acredito que ele está para aquela vida, né? Que vai sair dali, né? E daí ele diz que ele fecha de uma maneira, como sempre, muito bonita, quando ele diz que das vidas nós não lembramos da vida passada, mas que as faculdades que a gente tem já demonstra que as adquirimos alguma vez em algum lugar. Só uma coisa que eu queria colocar aí. Dons são coisas que não foram dadas por nós, para nenhum de nós. Dons foram desenvolvidos por nós. São talentos que nós exercitamos na vida passada e que de tanto exercício que nós fizemos, ele se tornou uma coisa inata da gente. Então a gente vem aqui com esses, entre aspas, dons, mas não foi dado para ninguém. A palavra não é adequada, né? Dons não é nada para ninguém. Tá? Dons é uma coisa que nós desenvolvemos e que tanto desenvolvemos tão bem, que quando você nasce, ele já nasce como um talento natural de uma coisa que você sempre fez. Etc. E tal. Então, tanto é que o Maxwell fala, se você não tem um dom, trabalhe para tê-lo. Você o terá se você trabalhar para tal. A outra pergunta que eu queria fazer. Grande lei. Tecnicamente, na Fraternidade Rosa Cruz, quem é a grande lei? É causa e efeito? Renascimento, que nos traz de volta esse São as duas leis. causa e consequência. Causa e efeito ou consequência e lei de renascimento. Tá? Nesse contexto que o Maxwell está usando, uma grande lei, tanto é que o refúgio é maiúsculo, para dizer que é o seguinte: graças à lei de causa e efeito e do renascimento, porque se tivesse a causa e efeito, tivesse o renascimento, não estava nada, né? Sim, não ia voltar. Exato. Então, graças a essas leis gêmeas que ele fala em alguns lugares, né, que dá para a gente ter melhorias contínuas, certo? Porque senão não está ligado. Sim, okay? Sim. Isso é uma coisa muito interessante para a gente lembrar sempre. Sim. Se não tivesse... E outra coisa, nós não nascemos inocentes. Ah, é? Que pena, a gente tem dívidas do passado. Você pega veja bem, quando você levanta um oráculo na criança, você levanta quando ela é a primeira fungada. Na primeira fungada, pá, estampou. O que está na estampa é o que ela é, de fato. Ali tem tendências assassinas, tem tendências suicidas, tem tendência a ser uma pessoa invejosa, tem tendência de ser uma pessoa fofoqueira, tem tendência de ser uma pessoa muito boa, tem tendência de ser um espiritualista fantástico, tem tendência a ter sucesso na parte material, tem tendência... Está tudo ali. Então não tem inocência, tem latência. Ela tem latência disso. Mas não inocência. Sim. Certo? Sim. A latência vai depender de vários fatores, inclusive da formação da tela. Mas não tem inocência. Esse negócio de ter inocência acabou quando nós ganhamos a mente. Até a mente nós éramos o quê? Inocência. Tem uma coisa que eu falo, né? A inocência, ela é prima da ignorância. Então a gente não nasce ignorante. Não. A gente nasce sabendo o que está fazendo. Esse serzinho que nasceu não é ignorante. Sim, tanto é que, como deu uma pergunta aqui em reuniões passadas, é o seguinte: mas como uma criança de 7 anos faz maldades, você fala, mas nossa, o que aconteceu com essa criança de 7 anos? Olha o tema dela para você ver. Ela pode ser muito mais velha, evolutiva, falando do que você. Então, tomar muito cuidado com isso. Nós nascemos com latências, mas jamais inocentes. Depois da mente, nunca mais. Uma médica de criança, ela falou assim, quando nasce, realmente nasce só o bonito dela. Você olha e fala, nossa, é tudo... Aí, que tem uma lição da fraternidade, diz que lá para os 14 anos, como se brotasse do fígado todas as verdades que ela as maldades. Pode ser um assassino em potencial. Ou não, né? Mas a vantagem Agora, é tem outra coisa interessante que você falou aí, que é bom a gente frisar, que ele fala assim, o estudante ocultista, ele aprende pela observação. Por isso que o exercício de versão é esotérico. Então, é para o estudante praticar. Então, tem muito estudante, por motivos óbvios,
né? Anda com uma tapeira, o doutor Hélio falava muito isso, né? O cavalo com a carroça com tapeira, ele falava isso. Então ele sai daqui, ele não vê nada, ele não vê as pessoas, não vê nada à sua volta, ele vê ele só, então está olhando para um umbigo, certo? E tem que tirar essa tapeira, porque ela aprende pela observação. Então você vê uma pessoa ali, você vê uma pessoa aqui, você vê circunstâncias, etc. E tal. E observem bem, os livros da Fraternidade Rosa Cruz, de casos ou de causos, como fala, são recheados, né? A gente tem, só na astrologia a gente tem a astroginose terapia que está cheia de horóscopo de pessoas reais. Aquilo lá não são pessoas, são fictícias, são pessoas reais que viveram. Mensagens das Estrelas tem um monte. Nós temos 7 volumes de horóscopos só de criança. Só criança aquilo lá. Né? O livro do Her, que fala da fraternidade, ele fez uma astral de todas as pessoas. De pessoas, inclusive, famosas, até do Christian Rosenkreuz, do Max Rendel, de muitos espiritualistas e tal. Ou seja, gente, nós temos muitas maneiras de aprender por observação. Muitas maneiras. É só a gente, entendeu? Não adianta também, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer minha caminhada toda manhã e ficar observando para ver se eu aprendo. Não é por aí. Então não é só por aí, entendeu? Porque você não vai observar nada às vezes, né? Na nossa vida, como eu falo para vocês, nossa vida não é filme, não é novela, nossa vida é enfadonha demais, né? Então a gente tem que aproveitar os instrumentos que tem. Um dos instrumentos é esse livro da Rosa Cruz, que tem causos e mais causos e mais causos e mais causos, né? E fácil. Você vai falar assim, mas eu não entendo nada de astrologia. Aí eu falo assim, mas não precisa de astrologia, você não está preocupado com a astrologia, você está preocupado com o causo. O causo está ali, causa e efeito, causa e efeito. Então pula aquela parte que fala lá, mas porque o Mercúrio está em quadratura, não sei o que, pula essa parte e vai em cima do causo, entendeu? Fala onde estão esses horóscopos todos. Todos esses estão no nosso site, tá? Tudo que eu falei aqui está no nosso site de graça, para quem quiser baixar e fazer. Esses horóscopos da criança para ler. Das crianças também. Todos estão lá. E se caso alguém tiver dúvidas, manda pra gente, dizendo assim, eu não entendi bulhufas do que está aqui, do que está ali, etc e tal. Mas não perca essa oportunidade de aprender por observação, tá? Ela é muito rica. Bom, fechamos nossa reunião de hoje com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas tempo para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as vozes floresçam em vossa cruz.